Pessoal, vocês têm acompanhado aqui pelo nosso canal que a gente tem tentado trazer ao máximo as alterações que nós estamos percebendo na legislação, principalmente a trabalhista. Nós estamos tendo alterações cíveis, consumeristas, mas a trabalhista é a que tem sofrido o maior impacto dessa pandemia nas alterações dos seus preceitos. Então nós estamos aqui hoje, dia 7/4, terça-feira. Eu estou gravando esse vídeo porque, como vocês bem sabem, já tratamos nos vídeos anteriores, é só ver aqui no nosso canal. Na semana passada, o governo editou a medida provisória 936, que autorizava a suspensão dos contratos de trabalho, mediante o pagamento de um benefício por parte do governo, ou a redução da jornada proporcional à redução dos salários. E aí o governo pagaria o complemento desse salário reduzido por um benefício calculado em cima do seguro-desemprego. Isso aí já foi passado, isso aí nós já explicamos aqui. Agora, o que aconteceu de novo? Como eu disse, hoje estamos aqui na terça-feira, foi ontem, segunda-feira, dia 6 de abril. Quando essa medida provisória entrou em vigor no dia 1º de abril, que é a medida provisória 936, no dia 2 de abril, o partido político Rede Sustentabilidade, ele ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, que recebeu o número 6363, 6.363. O relator dessa ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Ricardo Lewandowski. Então, para vocês entenderem, esse tipo de processo, ele é apresentado no Supremo Tribunal Federal quando tem alguma lei que, em tese, viola algum dispositivo da Constituição Federal. O que esse partido político, Rede Sustentabilidade, alegou? A medida provisória 936, quando autorizou a celebração de acordos de suspensão do contrato e redução da jornada por meio individual, diretamente entre empregado e empregador, que estaria violando esse dispositivo, a Constituição Federal, principalmente nos seus artigos 7º e 8º, quando prevê que para redução de salário só é permitido com a participação do sindicato da categoria, pois traz a expressão que só é permitido por negociações coletivas. E aí o partido Rede Sustentabilidade alega que a medida provisória 936, quando autorizou que esses acordos de redução de jornada e salário sejam feitos diretamente entre empregado e empregador, violaria esse disposto no artigo 7º da Constituição Federal, sem contar também os dispositivos que prevêem a força legislativa das convenções coletivas e dos acordos coletivos, a importância do sindicato como classe representativa, tanto de empregados quanto empregadores, enfim, tudo isso está lá nos artigos 7º e 8º da Constituição. E aí, quando esse processo foi distribuído para o ministro Ricardo Lewandowski no dia 2, ontem, dia 6, segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma decisão, a gente chama de liminar, porque é uma decisão proferida no início do processo, ainda não instruiu o processo, não produziram provas, é só com que o partido Rede Sustentabilidade alegou. O ministro Ricardo Lewandowski proferiu uma liminar, complementando a medida provisória 936. Então, o ministro Ricardo Lewandowski assim redigiu a sua liminar. O artigo 11, parágrafo 4º da medida provisória 936, ele estabelece, para eu trazer aqui para vocês direitinho, para a gente saber o que nós estamos alegando, o artigo 11 da medida provisória 936 assim fala: as medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho, de que trata essa medida provisória, poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no artigo 7º e no artigo 8º, parágrafo 1º desse artigo. Poderão ser celebrados por meio de negociação coletiva, não obrigou. E aí esse artigo 11 tem um parágrafo 4º na medida provisória 936, a medida provisória impugnada, que fala assim, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário, de suspensão temporária do contrato de trabalho,
pactuado nos termos desta medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contados de sua celebração. Então, na verdade, a medida provisória 936, ela autorizou a negociação individual para poder reduzir jornada e suspender o contrato, mas ela obrigou que o sindicato fosse comunicado. Só isso. Não chamou o sindicato para participar dessa negociação. Então eu, Alexandre, patrão, eu chamo meus empregados, falo, olha, vamos fazer uma suspensão do contrato, porque eu não vou conseguir pagar vocês. Os empregados concordam, nós assinamos esse acordo individual, e esse acordo individual já está valendo. Aí, como uma mera formalidade, a medida provisória só mandou, olha, avisa o sindicato no máximo 10 dias, mas é para avisar. Se o sindicato falar alguma coisa ou não falar, esse acordo já está valendo. Então o sindicato que tinha que se movimentar e impugnar alguma coisa que ele achasse errado. E aí, com base nessa argumentação e no que prevê a Constituição Federal, principalmente na obrigatoriedade da participação dos sindicatos para poder reduzir salário, o ministro Ricardo Lewandowski manteve esse texto. Então as empresas continuam obrigadas a avisar o sindicato com 10 dias, só que aí ele acrescentou o seguinte: para que este, olha a expressão que vai ser acrescida na interpretação da medida provisória, ministro Ricardo Lewandowski, para que este, o sindicato dos trabalhadores, querendo, deflagre a negociação coletiva, importando a sua inércia em anuência com o acordado pelas partes. Presta atenção para a gente entender o que mudou. Vocês estão vendo aí na internet muita gente falando assim, a medida provisória 936 acabou, não posso suspender contrato mais, depois dessa decisão do STF. Calma, agora não é o momento para poder desesperar e vender notícia alarmante. A medida provisória 936 continua da mesma forma. Vai continuar sendo feito o acordo, vai continuar sendo enviado para o sindicato, não mudou nada. Quando chegar no sindicato, o sindicato tem um prazo para poder retornar, para poder concordar ou impugnar esse acordo. Se o sindicato não fizer nada, que é o que diz aqui no caso da sua inércia, o acordo está valendo. Então é isso que o ministro Ricardo Lewandowski fez com a liminar que ele proferiu ontem. Ele deu um poder maior para o sindicato poder impugnar os acordos. Então não mudou nada, continua da mesma forma. O problema que o pessoal está alegando é que, na prática, eu fiz aquele acordo meu com os meus empregados, mandei para o sindicato. Se o sindicato falar assim, não concordo, perdeu a validade. Porque depende da anuência do sindicato. Se o sindicato falar que não, esses acordos perderam a validade. Fala aí, Alexandre, e aí? O pessoal já está em casa, com contrato suspenso, ou já está com a jornada reduzida, trabalhando meio período. Como que eu faço? Então nós vamos ter que sentar com o sindicato. Não significa que porque o sindicato impugnou, aquele acordo perdeu sua validade total. Não. Nós vamos sentar com o sindicato e negociar. Então beleza, sindicato, qual que é a sua proposta? Porque eu não tenho dinheiro. A minha empresa está fechada, a minha empresa está funcionando de portas fechadas, internamente, meio período, como que eu vou fazer para pagar o salário desse pessoal? Então a diferença é que o sindicato foi chamado a se manifestar. Mas Alexandre, e se o sindicato não falar nada? Aí é que nós temos que tomar cuidado. Pessoal, a composição do STF hoje não é de pessoas que vêm da área trabalhista da justiça brasileira. O ministro Ricardo Lewandowski mesmo não é do setor trabalhista da justiça brasileira. Então, assim, não é uma área muito particular, muito íntima dos ministros do STF. Então, toda vez que uma decisão trabalhista é proferida pelo STF, é complicado, porque não é a realidade do tribunal. Na prática, a CLT já tem um artigo que prevê que os acordos, as empresas e os empregados podem dar iniciativa nas negociações. E o sindicato vai ser chamado depois para poder manifestar sobre esse acordo. A CLT já tinha isso. Está lá no artigo 617 da CLT, que eu vou até ler aqui para a gente não ter dúvida. O artigo 617 fala exatamente isso aqui, ó.
Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência da sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Então, já tinha na CLT, eu empregado, os meus colegas, a gente está querendo fazer um acordo com a empresa, eu já podia chamar a empresa, vamos fazer isso aqui? Vamos. Esse acordo tinha que ser comunicado em 8 dias para os sindicatos, já existia. O próprio artigo 617 ainda traz assim, ó, parágrafo 1º, expirado esse prazo de 8 dias, sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, ou seja, o sindicato não falou nada, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação. A federação é a instituição hierarquicamente superior aos sindicatos. Então, os sindicatos geralmente têm âmbito municipal. A federação tem âmbito estadual. Aqui estiver vinculado o sindicato. E em falta dessa, a correspondente confederação. Confederação é o órgão hierarquicamente superior da federação. Então, como é que é a estrutura sindical brasileira? Sindicatos de âmbito municipal ou vários municípios, confederações estaduais e, federações estaduais. Nós temos como exemplo aí, por exemplo, a FIENG, Federação das Indústrias, federação, âmbito estadual. E as confederações de âmbito nacional, CUT, Força Sindical, são confederações de âmbito nacional. Então essa é a estrutura, município, estado, união. A confederação para que no mesmo prazo assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. Então funciona assim, a CLT já falava isso desde 67, que foi a alteração que incluiu esse parágrafo. Eu, empregado e empregados, meus colegas, chamamos a empresa para um acordo, concordamos, enviamos para o sindicato. Se não tem sindicato, enviamos para a federação estadual ou confederação nacional. 8 dias eles têm para manifestar. Se não falarem nada, o acordo está valendo. Então já tinha esse prazo. O que o ministro Ricardo Lewandowski fez foi desenterrar esse 617, que estava um pouquinho esquecido, e acoplou ele na medida 936. Então hoje, prestem bem atenção, hoje, a medida provisória 936 continua valendo. Podemos, lá no escritório, nós estamos fazendo vários acordos, vamos continuar fazendo. Vamos continuar enviando ao sindicato em 10 dias, normal. E vamos esperar o sindicato retornar. Enquanto isso, Alexandre, o que eu faço com os trabalhadores? Se suspendeu, vai para casa. Se reduziu jornada, vai continuar com a jornada reduzida. Mas e se o sindicato não concordar? Nós vamos sentar com o sindicato e negociar com ele. Essa é a atuação do advogado trabalhista hoje. Vai sentar com o sindicato e falar, olha, a realidade da empresa é essa. Que você não concordou, mas você me propõe o quê? O que eu vou fazer com eles, então? O sindicato vai propor, nós vamos negociar, nós vamos ou melhorar esse acordo, deixar do jeito que está, ou fazer um novo acordo. Não tem como voltar a uma situação, mas Alexandre, não tem validade esse acordo meu, porque e se o sindicato anular, volta todo mundo a trabalhar? Volta! Mas me fala, qual outra solução a empresa tem? Se ela não tem dinheiro em caixa para pagar salário, se não adotar essa suspensão? E outra coisa, a medida provisória 936, olha o embaraço que uma liminar dessa cria. A gente está vivendo uma pandemia de medidas provisórias e tomara que eu esteja enganado, para a gente não começar uma pandemia de liminares. Olha só o que a medida provisória 936, ela já fala. Aqui, ó, eu já vou ler para vocês. Ela já fala lá no artigo 17, a 936, que autorizou redução e suspensão, ela já falava lá no artigo 17, durante o estado de calamidade de que trata o artigo 1º, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, inciso 3, os prazos previstos no título 6 da CLT ficam reduzidos pela metade. Sabe o artigo 617 que eu acabei de ler para vocês? Qual título vocês acham que ele está? No 6. A medida provisória mandou reduzir pela metade. O prazo lá, né, de comunicação de 8 dias, que o sindicato tem para dar resposta, então nós vamos diminuir para 4. E a federação, Alexandre? 4. E a confederação? 4. Olha o balaio de gato que isso virou.
Mas pessoal, o que eu quero trazer como conclusão desse vídeo? Não mudou a vigência da medida provisória 936. O ministro Ricardo Lewandowski, com a liminar dele, simplesmente chamou mais à responsabilidade os sindicatos, principalmente os profissionais, os dos empregados, para eles se manifestarem. Ou manifesta do acordo e não concorda, ou então o sindicato impugna. E ao impugnar, nós vamos ter que sentar e celebrar um novo acordo. Porque senão nós vamos estar num estado de insegurança jurídica. Eu fiz o acordo com meus empregados, eles estão valendo. O sindicato impugnou, não está valendo mais, e essa lacuna? Agora o sindicato e a empresa, o advogado da empresa, ou as empresas vão ter que sentar e conversar. E chegar numa solução. É aquilo que eu venho pregando nos meus vídeos. O sindicato também terá que ter bom senso. Não é simplesmente o fato de impugnar por impugnar. Isso não cabe mais nessa época de pandemia e esse alvoroço legislativo que nós estamos vivendo. O sindicato também tem que ter bom senso. Se o acordo é aquilo mesmo, não tem. Por exemplo, vamos pegar o setor de hotelaria. Não tem ninguém hospedando em hotel. Aí eu faço um acordo de suspensão dos contratos para ninguém trabalhar. Como que o sindicato me impugna um acordo desse? Não tem lógica. Eu tenho certeza que os sindicatos vão ter bom senso nisso. Porque também tem empregadores que estão abusando. Que não precisa suspender e está suspendendo. Que não precisa reduzir e está reduzindo. E aí o sindicato, eu tenho certeza que vai exercer o papel constitucional dele de poder impugnar, manifestar e chamar na negociação esse tipo de acordo. Então, pessoal, não vamos descabelar, não desespera, a medida provisória 936 continua valendo. Só vamos dar mais importância agora para o sindicato. Vamos comunicar ao sindicato e vamos ficar esperando. O sindicato não falou nada, ok. Sindicato concordou, ok. Sindicato não concordou, então vamos chamar na negociação e aí a gente põe fim. É até melhor, porque aí dá validade negocial coletiva. Futuramente, é até mais uma garantia para a empresa, que podia ter esse acordo impugnado na justiça, não pode mais, que o sindicato participou. Ou melhor, o sindicato teve o prazo dele e não deu anuência. Então, não vou coadunar com a maioria das opiniões sensacionalistas. Então aí, acabou com a medida provisória 936. Não. Chama o seu advogado, chama o seu jurídico, senta com ele, elabora a melhor norma, o melhor acordo possível. E eu tenho certeza que ele vai te dar embasamento para poder passar por esse período que a gente está passando de instabilidade, não só jurídica, mas política, econômica, na realidade das empresas. Mais uma vez, pessoal, deixa o seu comentário aqui nessa rede, o meu Instagram, Alexandre Valadão, Facebook, o nosso canal no YouTube, Alexandre Valadão, inscreve, compartilha o vídeo, vamos tentar levar, as empresas, já tem muita gente que entrou em contato comigo e falou, não quero fazer o acordo mais, porque o ministro revogou com uma liminar. Não revogou, vamos levar a boa informação, dá para fazer, é só a gente acompanhar agora a manifestação do sindicato. Inscreve no canal, deixa o seu comentário, críticas, se você concorda ou não, deixa a sua opinião, divulga para o maior número de pessoas possível, porque a gente precisa levar a boa informação para quem está tanto em dúvida nessa época como agora. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.